Você não cria porque você pensa demais. Te falar um negócio, 90% das coisas aqui na internet você aprende fazendo. Só que o que te trava exatamente hoje de começar um projeto, seja produzir seu conteúdo, vender um produto, prestar um serviço, criar um canal do YouTube, seja lá o que for, é justamente o ato de começar e repetir. Só que esse vídeo aqui ele não é mais um desses vídeos de cagação de regra, ou motivacional, enfim, sobre por que você precisa criar e combater a procrastinação, não. A ideia aqui realmente é te provar que se você quer aprender uma coisa, comece a fazer essa coisa. Eu não sei qual é o seu propósito aqui na internet. Se você só está consumindo, né, esses vídeos e o meu canal e outros canais, não é nem para você estar aqui, porque nesse canal eu quero pessoas que executam, ou seja, pega a ideia, entende a estratégia e começa a implementar, né? Afinal, foi o que eu fiz desde o início. Então eu vou contar um pouco da minha história e como o fato de eu pensar em testar antes de ficar buscando referências foi o que me ajudou a aprender de fato fazendo. A tese que eu quero partir desse vídeo aqui é o seguinte: criar é ação e não abstração. Se você abstrai muito, se você fica buscando reunir referências, se você gosta de salvar muitos livros para ler ou baixar muitos PDFs, e-books e enfim, materiais, se você gosta de seguir vários canais para ver a opinião de várias pessoas diferentes sobre aquilo, é o caminho, é a receita perfeita para você nunca sair do lugar. Então hoje, o que eu faço? Eu quero aprender uma coisa, por exemplo, inteligência artificial, né? É algo que tem facilitado desde 2023 muito o processo de construção das minhas copies, de campanhas, enfim, de brainstorm, de processos mesmo, ou seja, tem coisas muito bobas que eu travo ali, eu não vou procurar uma informação, eu não vou pensar em fazer um curso em uma faculdade, em pagar uma mentoria de alguém. Hoje eu trago para a IA e vou fazendo junto com ela esse processo, ou eu vou pesquisando no Google. Então, se eu fosse falar o cerne desse vídeo aqui, parece que as pessoas emburreceram e desaprenderam a fazer pesquisa, a usar o Google. Eu não sou tão velho assim, eu não peguei a Barça, como a galera fala, né? Os coroas falam, não, enciclopédia no meu tempo era Barça, a gente ia na biblioteca municipal e pegava um livro e não podia sair de lá com o livro e anotava e depois fazia a pesquisa do trabalho. Não, eu já peguei ali parte dessa pesquisa em biblioteca, né? Parte já Wikipedia, Google, etc. Tá? Não sou tão velho assim não. Mas as pessoas tinham mais brio na resolução das suas questões. E elas sabiam que se eu não me mover, se eu não me movimentar, se eu não procurar de fato como se faz isso e começar a fazer, eu nunca vou aprender. Eu vou ficar preso no campo da abstração, do como será. E eu vejo que essa é a doença do criador de conteúdo, do pretenso criador de conteúdo, a pessoa que quer ter um negócio, etc. Então, pô, quer fazer um conteúdo? Começa a fazer. Só vai, liga a câmera de escrever, começa a escrever e posta. E posta amanhã de novo, e posta depois de amanhã. A resposta vai ser dada durante. Tá? Você não tem como antes saber se aquela estrutura de texto ou de vídeo é ideal, se aquele conteúdo e aquele gancho é o ideal, se aquela thumbnail é a melhor, se aquele formato, se aquela audiência. Coloca, faz, deu errado depois de 30, 60 dias, desiste e vai para outra coisa. Você não tem que ficar apegado a nada. Eu acho que muito desse medo da criação, da pessoa que abstrai muito, que pensa demais, é justamente o medo de falhar. Porque, não, né? O mundo está me observando, ninguém está nem aí para você, né? Você já sabe. Mas o mundo está me observando falhar. Então, se eu começar um projeto agora e não levar ele até o ápice, ou já ter sucesso no início com ele, vai dar ruim, eu vou travar. E eu nunca tive esse pensamento, porque eu pensava, pô, eu era um pouco mesquinho no sentido de investimento também, tá? Sendo bem sincero aqui, já no desabafo, eu não queria precisar pagar para aprender uma coisa que eu sabia que, se eu observasse e buscasse estruturar da minha forma e fizesse principalmente, eu ia aprender da melhor forma, para mim. Então é por isso que eu comecei a produzir conteúdo, é por isso que eu comecei a vender meus infoprodutos, é por isso que eu comecei a vender mentoria, é por isso que eu comecei a prestar serviço, é por isso que eu comecei a melhorar o meu serviço, a me destacar e a ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa, porque tá aí, tá tudo aí, para você aprender a fazer também, para você começar e ver se dá certo ou não. Eu sei fazer hoje muita coisa e o que eu não posso fazer, o que eu não sei fazer, eu busco aprender e aprendo em 24 horas porque tá tudo aí. Hoje com a IA ainda mais, ontem eu estava fazendo uma automação, olha só, eu queria fazer um ajuste no meu CRM, eu queria que o follow-up chegasse de forma, o lembrete desse follow-up, ou seja, eu tenho ali uma cadência, né, de comunicação com alguns leads interessados em mentorias, em cursos, serviços, e eu acabava esquecendo, pô, dessa cadência. Falei com a pessoa 7 dias atrás, quando é que eu falo de novo, o que eu tenho que falar com ela. Eu criei, dentro de uma integração com a ajuda do ChatGPT, pedindo para ele me ajudar a montar isso,
um CRM personalizado com automação no follow-up, para me lembrar direto no meu e-mail com quem eu tinha que falar, qual horário, o que eu tinha que falar com ela, qual etapa que ela estava no follow-up, né? E enfim, tudo chegando no meu e-mail poucas horas antes para eu poder só pegar esse follow-up e disparar para o WhatsApp, enfim, entrar em contato com a pessoa, marcar uma call. Tudo isso que você pode pensar, pô, isso aí é coisa de cabeção, hein? Automação, pô, engenharia, processo, nada. Eu fiz literalmente isso. Eu abri o ChatGPT e falei o que eu queria fazer. Olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu estou travado nessa etapa. Tá? Eu tenho um CRM e ele está dessa forma, organizado, e tem esse follow-up para eu fazer, e eu quero saber como eu consigo automatizar isso para eu lembrar. Me ajude a me lembrar. Eu poderia fazer via API do WhatsApp para poder disparar no meu WhatsApp, só que eu não queria fazer isso, eu queria uma forma um pouco mais profissional, onde eu conseguisse registrar também, então, e-mail. Então, como eu fazer isso com e-mail? Ele me deu lá o passo a passo. Não, entra no Zapier ou no Make para fazer a integração, use o Notion, o ClickUp, tal, pegue seu Gmail, faça isso, e os mini erros que iam aparecendo, que normalmente é o que poderia travar alguém, é o que dá aquela sensação gamificada de missão, tá? Não sei se você já jogou videogame de alguma forma, ou qualquer outro, enfim, game board, né, de mapas, RPG, mas eu sempre gostei muito de estratégia, tá? Por isso talvez eu tenha essa coisa do, pô, eu vejo uma missão ali, quando tem um problema eu vejo algo a reparar, é um mini chefão. É alguma coisa que está atrapalhando de chegar e conquistar minha medalhinha no final. Então a minha medalhinha é a minha automação chegando do jeito que eu queria configurado, no horário que eu queria configurado, no meu e-mail, para eu saber como fazer o follow-up. Aí aparecia coisas bobas, erro de integração, essa digitação errada, ou não está puxando o dado. Enfim, eu ia jogando no chat. Olha, tá aparecendo assim, tirava o print e mandava. Como é que eu faço isso agora? E hoje em dia tem gente criando SaaS, negócios, softwares, apps, codando dentro do chat, do Cloud, enfim, de outras ferramentas de IA, porque tá ainda mais fácil você parar de pensar e começar a criar, entende? Então tem gente que, tem dois caminhos, né? Tem pessoa que terceiriza para IA exatamente todo o pensamento dela, ela não quer mais pensar, ela quer que a IA cuspa para ela o resultado, e tem aquela pessoa que entende, pô, eu só vou aprender se eu fizer, então eu vou fazer, e a IA vai me ajudar a fazer nesse processo. É o que eu tenho feito desde 2023. Então, nesse sentido, se eu quero aprender a fazer um site, o que eu vou fazer? Eu vou assistir vídeo de como fazer um site, vou para fazer o meu site, mas eu vou começar fazendo. Eu vou, sabe, eu vou lá, paro, entendo como faz e faço. Se deu errado, deu uma merda, é óbvio que vai dar uma merda, é o primeiro, mas eu vou fazer de novo, depois eu vou fazer de novo. Cópia a mesma coisa, tá? Principalmente para você que está começando no copywriting, pode ser ver os caras falando, não, eu ganho com direct response, eu ganho com campanha de lançamento e tal. Tá, beleza. Como que faz direct response? O que eu tenho que pesquisar? Vai no ChatGPT, vem aqui no canal, maratona tudo, entende o que é, qual é a base de copy, o que é uma oferta, o que é um funil, e começa a estruturar isso e vai fazendo. Mesma coisa, venda de infoproduto. Pô, eu quero vender um infoproduto, mas não sei o que eu quero vender. Escolhe uma coisa para vender e não pense em funil. Oferece no direct, oferece para o seu amigo, oferece no WhatsApp, para alguém que você acha que vai querer. Pronto, aquilo ali já é o seu fazer. Já é o seu sair do lugar e começar a sair do campo do pensar demais, da abstração, para a criação. Ou seja, eu estou tendo uma referência real sobre o mundo prático, de execução. A partir de agora, eu não sou a pessoa que vou ficar mais enchendo a minha cabeça de caraminholas, por que não, porque daria certo assim, mas o melhor caminho é aquele, e aí você já complica demais a coisa, quando você pode simplificar literalmente falando, olha, eu tenho um e-book, eu gravei uma aula, uma masterclass de 1 hora, eu gravei um vídeo, eu fiz 3 vídeos de 30 minutos e transformei ele num curso, sei lá, o menor tipo de produto que você puder querer vender hoje, inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui para você ver os melhores tipos de infoprodutos para vender em 2025, mas você faz isso, você escolhe, e aí você não precisa pensar no funil super elaborado. Qual é a primeira pessoa que você pode oferecer isso? Manda para ela no direct. Olha só, dá uma olhada aqui, então dá um teste grátis e fala, daqui a 7 dias vai fechar, se você quiser continuar acessando, eu vou liberar para você aqui por R$30. Pronto, fiz minha primeira venda, meu primeiro infoproduto. Depois você pensa na escala, depois você pensa no funil, no tráfego, no order bump, no upsell, no downsell, qual vai ser a estrutura de venda disso, se eu vou usar o Meta, se eu vou usar o YouTube, não importa. A barreira entre pensar, idealizar, ficar rascunhando, ficar aqui só, e o ticar, isso aqui é meu caderno inclusive, né, tem a ideia, mas tem um tique de ação, é esse. Eu podia abstrair esse vídeo, eu estava abstraindo esse vídeo, eu quero falar sobre o meu processo de execução. Como é que eu consigo concatenar a ideia de que tudo que eu sei fazer hoje, eu aprendi procurando e já fazendo. E não simplesmente, eu vou procurar, vou pesquisar, ou eu preciso entrar num super curso, numa mentoria e fazer, para depois me sentir pronto.
E aí chegou nisso, eu podia só ter rascunhado e não ter executado. O que eu fiz? Quer saber? Se ficar uma merda, eu posso regravar desse mesmo conteúdo, desse mesmo tema daqui a 3 meses, quando eu estiver melhor. Melhor na argumentação, melhor no cenário, melhor na forma de falar, na confiança, que seja. Isso não vai surgir do nada. É isso que eu quero deixar claro aqui. Então o que eu fiz? Arrumei, dei play, botei o microfone, peguei aqui o meu roteirinho sobre você. A tese que eu tinha era essa: você não cria porque pensa demais. E agora eu tô fluindo. E é isso. E se ficar uma merda, eu vou reajustar isso lá na frente, não é o meu fim aqui. Eu não soube explicar por que a pessoa não consegue executar, que droga. Meu vídeo flopou, deu 3 views, deu 0 likes. Se dane, entende? Daqui a um tempo eu faço de novo e eu vou melhorando, porque eu não estou mais no campo da abstração, eu já estou no campo da execução. E aí agora eu quero te falar sobre os principais problemas que eu diagnostiquei, isso também está aqui no meu roteiro, de quem pensa demais e não executa. A primeira delas é a reunião infinita de referências. Como eu falei, você precisa reunir o máximo de referências, só que esse é o seu tiro no pé, porque quanto mais você consome, mais você reúne referências de outras pessoas que estão fazendo o que você quer começar a fazer, mais você trava, porque começa a comparação. Quando você começa a comparar, você fala, pô, o meu ápice, você... Primeiro, tem uma coisa engraçada, você já sente melhor do que quem está fazendo mesmo sem fazer nada, porque você compara entre eles. Você bota aqui, sei lá, eu quero aprender... editar Reels. Aí eu abro aqui 5 caras que editam Reels. Aí eu vou lá e consumo os vídeos deles e travo ali, vendo as referências e como cada um deles faz. E tem um que é o piorzinho na minha escala. E tem um que é o melhorzinho na minha escala. Então eu tô aqui de 0 a né, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O menos 2 eu já me sinto melhor do que ele, sendo que o cara tá fazendo. Fala, essa edição aí, se eu começar, não vou fazer isso não. Eu vou estar pelo menos aqui. Tô mirando no 2, mas não tô nem fazendo, cara. O cara tá ali no menos 2 da régua, sabe? Ele na sua cabeça, porque ele tá fazendo. Você tá no menos 10, mas na sua cabeça você acha que tá no 0 ou no 1. Você tá mais próximo do que é o melhor. Sendo que esse cara já começou e com certeza ele já sabe mais do que você. Você vê como a mente, a soberba, o ego, ele engana. Justamente por causa dessa alimentação do eu sei, eu posso, eu vou, mas você não faz. Ele já tá no campo de batalha e na sua cabeça ele tá no menos 2. E aí você fica olhando pro 2 lá, o melhor dentro dessa régua, né, desse termômetro aqui, e você acha que, além de você ter o potencial de alcançar ele ou de ser próximo dele, você também se trava porque você fala, não, eu não vou nem começar para Deus me livre de virar um menos 2 aqui, fazer igual esse cara, ser pior que ele, não. E nem vou começar também porque, pô, o 2 está muito distante. Não vou alcançar esse cara. A comparação. Tanto para o bem quanto para o mal, você está sempre ali parado. Né? Você não está nem no 0 na nossa régua aqui, você está no menos 20, porque você não está agindo, você está se comparando, reunindo referências. Segunda coisa que te trava é a falta de objetivo, mas não é a falta de objetivo porque eu tenho muitas opções e eu tenho que testar. É porque você não escolhe uma e aceita que se aquela der errado, você pode ir para outra. Então você só começa. Fala uma coisa aqui. Basicamente, quando você vai produzir conteúdo, você tem 2 linhas ali. Ou você vai performar a sua arte, você vai ser um criador, vamos botar aqui no YouTube, você tem um criador com um storytelling melhor, você tem ângulos diferentes, um roteiro, uma trilha, você faz o sound design, você é aquele cara que encanta nos seus vídeos e por conta disso você consegue fazer um vídeo por mês, 2 vídeos por mês, né, um vídeo por semana, e olhe lá. Então, tem esse caminho. Tem outro caminho que você está fazendo para venda mesmo. Então, pô, eu preciso performar mais, eu preciso de volume, eu preciso de constância, eu preciso atrair leads para o meu canal, para o meu funil. Eu tô nesse lado aqui, né? Você já percebeu. Então você tem que ter essa clareza. Ou eu prefiro escolher vender, e aí posso até trazer uma questão mais refinada, estética, mas o meu objetivo é esse. Meu objetivo final é a venda. Eu tô aqui criando para vender. Ou eu tô querendo performar a minha arte, eu tô querendo ser conhecido, vai pintar uma ou outra oportunidade, um projeto, uma parceria, mas não tenho essa pressa, eu não tenho esse foco, esse objetivo. Eu quero realmente mostrar minha arte, né? Viver na minha arte ainda não é o necessário nesse momento, só quero mostrá-la. Então a pessoa que está desse lado aqui, ele sabe que o post, o vídeo, o texto, o artigo do Substack, ele precisa performar, ele precisa gerar venda. Ele não está preocupado com o elogio, com o engajamento, com o que incrível das pessoas, com vários comentários e likes, porque a arte dele é incrível, não. Ele quer o resultado, ele sabe que ele vai ter que conviver com poucos likes, poucas views, mas que as pessoas que realmente se interessaram, elas estão realmente qualificadas dentro desse processo, gostam realmente dele, gostam do que ele consome, estão mais prontas para comprar dele do que a multidão que está dando like, elogiando, batendo palma para a arte do cara que está aqui. Então eu aceitei esse caminho,
tá? Eu aceitei performar dentro dessa lógica. E você precisa também. Só que aí é onde você trava já de cara. Por quê? Eu tenho esses dois caminhos. Mas, pô, e se eu não vender? Então, eu quero performar minha arte, eu tenho minha veia artística também, mas eu quero vender porque eu preciso. Então, sabe? Aí você fica vindo para lá, vindo para cá e não sai do lugar. Terceira coisa, você não tem como saber onde está a sua evolução se você não está fazendo, tá? Ela só vem da iteração e não da ideação, no sentido de seu post, como eu falei, você só vai saber se ele está performando bem depois que você fez 5, 10, porque você tem nível de comparação. Você está comparando você de agora com você do início. Então esse meu vídeo aqui, que é o início dessa trajetória do desafio de 150 dias, fazendo vídeos diários, melhorando minha dicção, minha apresentação, argumentação, é uma coisa. Daqui a 150 dias, no final do ano de 2025, eu vou voltar nesse vídeo, independente de quantidade de views, de engajamento, do que ele trouxe de frutos para o meu negócio aqui na internet, eu vou comparar com ele. Então fala, pô, hoje falo melhor, esse mesmo vídeo eu já regravei ele teve uma performance melhor porque eu ajustei isso, entende? Você não tem como evoluir e ver essa evolução se você não tiver minimamente uma linha do tempo, um volume de coisas que você fez. Quarta coisa é, você tem medo de documentar, porque você tem medo da fragilidade que é mostrar a sua fase atual. Entende? Novamente, se eu travasse aqui pensando, pô, mas eu ainda não falo muito bem, eu ainda não tenho o melhor cenário, não tenho a melhor iluminação, eu não tenho o melhor processo, não tenho o melhor roteiro, nem roteiro eu faço aqui literalmente 5, 6, 7 tópicos do que eu quero falar nesse vídeo e a partir desse tópico eu vou fluindo. Você vê que tem alguns cortes, né? Tem alguns takes que eu faço, que é quando eu vou trocar de um tópico para outro. Por quê? Porque eu ainda não fluo muito bem na sequência. No momento que eu não tiver esse tópico, que tiver os 5, 6 pontos que eu vou falar no vídeo na minha cabeça, nem corte meus vídeos vão ter. Eu vou no flow, vou tranquilo. Então se você não entender que criação, ela é musculatura, ela é desenvolvida, ela é tipo treino, você vai todo dia até que você começa a sentir o resultado, ele não aparece em 3 meses, às vezes nem 6, né, sei lá quanto, mas como você conhece o seu corpo, você identifica isso e você tá feliz, é isso. Porque é a mesma lógica do treino, né? O cara tá olhando lá pra você, porra, frango, mas você sabe que você começou há 6 meses atrás, você já tá melhor. O que importa é que na sua cabeça você já entendeu, no seu corpo, literalmente, quando você vai pegar um peso, você já sabe, você já tem uma execução melhor, você já tem, né, uma força maior, você já sente mais disposto, você já vê que isso influenciou em outras áreas da sua vida, né? Você está acordando cedo, você está se alimentando melhor, por conta dos 6 meses que você começou repetindo aquilo. Então a mesma coisa, criação de conteúdo é musculatura. Enquanto você não sair da ideação, né, enquanto você não for para a arena de fato, para o campo de batalha, você vai continuar só pensando em como poderia ser se. Mas essas coisas aparecem na documentação. E a documentação ela é útil por isso. Você vê você consegue literalmente enxergar de onde você saiu e para onde você está indo. E as pequenas melhoras documentadas são compartilhadas com o público. As pessoas veem, pô, Vini antes tinha um cenário assim, agora ele tá assim. A primeira câmera dele, na minha live de 2020, você vê, eu tava com um fonezinho de celular, eu tava com, sei lá, uma webcam, se eu não me engano, e enfim, o cenário de uma parede branca no outro apartamento que eu tinha. Estou falando de 5 anos atrás. Hoje eu tenho uma câmera muito melhor, que capta em 4K. Eu tenho um microfone muito bom, um microfone que capta muito bem também, né? Wireless, enfim, sem fio. Eu tenho um cenário melhor, eu tenho uma comunicação melhor, eu tenho, enfim. Eu literalmente consigo enxergar de onde eu saí para onde eu estou indo. Imagina se eu fizer ainda mais essa constância agora, de onde eu estou indo agora para onde eu vou. Tudo porque eu saí do campo do pensar, imaginar e comecei a agir. Quinto motivo, você tem medo de feedback. Porque quando você produz, você vê que o feedback é real. O feedback ele é constante. Você não consegue ficar só pensando naquela régua, né? No -2, então no -2, eu estou no 2. Não, você não, às vezes nem sabe, porque você está ali produzindo conteúdo, as pessoas não estão dando feedback. Mas no momento que o feedback chega, você descobre que às vezes você é pior do que o -2. Você não queria saber disso. No fundo você sabia, mas você falava ali olhando que não, pô. Eu edito um Reels melhor que esse cara. Então não, eu edito perto disso aqui, pô. Se eu for olhar aqui, se eu for se eu for começar a editar Reels, eu acredito que eu tô aqui. Mas você não sabe. Esse feedback nem existe porque não teve resposta do mercado, não teve resposta das pessoas, não teve resposta de engajamento. Então é por isso que o cara do -2 está bem melhor que você. E às vezes você está com medo de começar a entrar no campo de batalha para descobrir isso. E o sexto e último motivo é porque, resumindo tudo isso, o seu ego ainda grita muito alto aí. E você acaba não agindo, né? Você pensa demais e começa tarde. E o mercado, os negócios, a produção de conteúdo, ele premia quem começa rápido, testa rápido, itera, né? Faz uma interação, entende onde ajustar, o que melhorar e melhora com volume. É por isso, inclusive,
que eu escolhi volume ao invés de performance, melhor tipo de conteúdo, o melhor tema, o melhor gancho, o melhor roteiro, o melhor sound design, a melhor edição e fazer um vídeo por semana. E não é o meu plano aqui. Respeito o seu se você for pelo caminho da arte e quiser ter menos volume e mais qualidade nesse sentido. Eu acredito que eu consiga ter volume e qualidade dentro do que eu escolhi performar. Eu escolhi performar nesse modelo de vídeo, vou testar vídeos diferentes, mas o que eu vou fazer todos os dias aqui, às 12 horas, é essa pegada talk head, né? Então vou ligar a câmera, vou ter meus tópicos e vou comunicar dessa forma, porque o meu objetivo lá na frente é melhorar minha comunicação, minha dicção, a clareza das minhas ideias, a argumentação, é treinar essa produção de conteúdo com a mínima fricção possível, com as mínimas barreiras e obstáculos mentais que eu possa colocar. Não, preciso disso, preciso... porque a galera gosta de ver cenários diferentes, ou cortes, ou dinâmicos. Não é com essa pessoa que eu quero falar com o Vini de 150 dias à frente, que quer ver que eu performei bem, que eu melhorei, consiga enxergar que eu saí do campo da ideia, comecei a executar e aprendi fazendo. Se você também precisava dessa mensagem, deixa um like aqui, se inscreve nesse canal, porque todos os dias eu vou te obrigar a criar o seu negócio digital aqui na prática, aprendendo copywriting e aplicando, executando essa habilidade para vender mais seu serviço ou seu produto. E a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Eu não gosto desse vídeo mais voltado à lógica da mentalidade, mas infelizmente é isso. Eu preciso falar com essas pessoas que entendem que existe uma realidade, um eu, né, um você, depois da prática, depois da execução, depois da constância, e não antes, nesse momento onde você está ainda reunindo milhões de referências. Inclusive, se você nesse vídeo estava estudando como produzir conteúdo, porque eu quero acompanhar o Vini para pensar em como... Então para de me seguir, sai daqui, não abra mais um vídeo depois do meu, exclui, nem sei de que lado está aqui, essa aba de vídeo relacionado, não clica no próximo vídeo, já começa a rascunhar o seu, já começa a escrever seu e-mail, já começa a produzir seu conteúdo, a criar seu produto se você não tem. Eu não recomendo que você comece a produzir conteúdo sem produto também, se o seu objetivo é vender, tá, aqui na internet. Então faz isso, pensa nesse produto, estrutura esse produto, começa a criar conteúdo, começa a vender isso aí, porque tem muita gente precisando de você também. Tamo junto e até o próximo vídeo.